Mas como é que vocês entraram no audiovisual? Assim, o que chamou a atenção de vocês? Vocês falaram, cara, é isso, não sei, do nada surgiu uma oportunidade. Como é que foi esse início? Então, eu saí do ensino médio com 17 anos e fui fazer biologia na Federal de São Paulo, lá em Diadema. Biologia. Biologia, fiz 2 anos, 4 períodos, Você sabe. sofridos, peguei muita DP, porque é isso, né? Quando você tenta se lançar em uma área que, por experimentação, você acaba batendo em várias traves, né? E aí foram 2 anos de muitas descobertas, e aí eu descobri que não era isso que eu queria. E o Wellington Amorim, que foi a pessoa que uniu nós dois também, e que também fez PAV aqui, ele falou, amiga, que tal ETEC? Né, para você descobrir também o audiovisual, é um curso muito completo, mas que também, se você fizer os 2 anos e depois descobrir que não é a sua área, você pode seguir para outro caminho também. Mas foi no primeiro período que eu me encontrei, assim, primeiro período não, primeira semana aqui nesse Sério? pátio, eu, assim, me encontrei de verdade, assim. Então, eu fiz todo o curso trabalhando na empresa de seguro de saúde que eu trabalhava, mas saindo daqui, eu pedi as contas e fui para a UF, né, que foi onde eu fiz produção cultural. Eu conheci o curso de produção cultural aqui na sala de informática. O Guilherme, a gente fazendo pesquisas e tal, ele, amiga, você já ouviu falar da UF, da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói? E aí eu falei, caramba, cara, eu acho que é o próximo passo, né? Porque era ou fazer mais um técnico, que eu queria muito fazer dança, eu fiz o vestibulinho de dança, passei. Então foi essa dúvida, ou eu faço mais um técnico, ou eu tento uma graduação. E aí foi quando eu prestei o SISU e fui para a UF. Então, em produção cultural, eu estudei bastante cinema, mas é você entender as outras linguagens artísticas também, né? É porque, que nem eu estava falando essa semana, o cinema, ele é uma linguagem artística, né? A questão é que o mercado ele abraçou o cinema de uma outra forma. Então, ele também é um grande produto, um produto diferente do teatro, das outras artes visuais, da música, da dança. O cinema ele é uma arte também, mas que a gente consegue rentabilizar melhor, né, do que as outras linguagens. Bacana, hein? Caramba. Você Isso. só fez um... Um apanhado. Nossa! Não, mas é muito doido quando a gente escuta a trajetória de outras pessoas, porque é isso, né? Uma coisa é a gente, sei lá, 10 anos atrás, pensar como que eu entrei no audiovisual. Outra coisa é, hoje, em perspectiva, olhar como será que eu entrei, como que eu comecei no audiovisual. E, porque é um outro exercício, né? Acho que é um outro entendimento. A gente vai ressignificando, entendendo muitas coisas. E é muito interessante escutar a trajetória das pessoas também, porque a gente vai vendo conexões, né? Então, hoje em dia, quando eu falo sobre a minha trajetória, quando eu penso como eu comecei, eu vou, tipo assim, penso que eu venho de uma família de contadores de histórias, assim. Tipo, meu avô, pescador, ganhou o primeiro campeonato de mentiras do norte de Minas. Como e aí, assim? não, e aí eu fui... E é muito doido, porque eu resgatei essa história na minha família e hoje em dia eu coloco ela nessa minha trajetória, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Influenciou, né? E eu, assim, de alguma forma, né? Às vezes a gente nem sabe. É isso, eu venho de uma família muito também matriarcal, acho que como uma grande parte das famílias, das fofoqueiras, né? Dos pescadores, desse tipo de coisa. E eu venho desse rolê da poesia, na real, também. Eu venho de outras expressões artísticas, né? E a poesia, acho que por muito tempo foi minha referência, era a forma que eu me expressava, era a forma que eu me entendia. E, enfim, e ao mesmo tempo eu tenho um técnico em elétrica, né? E esse técnico em elétrica também, ressignificando, eu percebo que eu queria muito aprender algo mão na massa, porque acho que eu vi minha mãe a vida inteira construindo a casa dela, né? Venho de uma mãe com muitos filhos, mãe solo. Então eu queria servir de alguma coisa e naquele momento eu era a única mulher cis dessa turma de elétrica. Então foi um processo muito complexo também nesse lugar de, enfim. E depois de um tempo, acho que também por estar envolvido nesse movimento cultural de poesia, de cultura, de tudo mais, eu fui abrindo uma brecha assim no movimento cultural e as pessoas... Eu peguei um momento do audiovisual onde ele estava buscando maior representatividade dentro das áreas técnicas. Porque a área de elétrica dentro do cinema é uma área muito masculina cisgênera, né? Tipo, assim... E eu faço parte de uma vanguarda de pessoas que começou a confrontar esse cenário. Então, eu tinha um grupo de mulheres, na época, mulheres cis eletricistas, que
as pessoas começaram a procurar, enfim. E eu entrei no cinema assim, tipo, carregando um saco de areia, né? Que, para quem não sabe, os eletricistas também fazem isso. E é bastante saco de areia, né? Saco de areia. E isso, naquele momento, era muito vanguardista. E isso acabou, tipo, abrindo muitas portas para mim. Eu viajei o Brasil inteiro trabalhando com cinema, fazendo principalmente cinema de gênero terror, que é um cinema mais aberto por algum motivo, e filmes que tinham cenas de sexo explícito, que era onde as pessoas queriam as equipes mais diversas. Em paralelo a isso, eu tinha o meu trabalho autoral com o meu coletivo, com a minha coletividade, que é a Maloca Filmes, que eu também acho que essa é uma grande forma de entrar e ser reconhecido no meio audiovisual, que é ter uma coletividade, ter uma construção que é maior do que a gente mesmo, né? E essas duas coisas paralelamente acontecendo, veio o Periférico, que é esse meu primeiro curta que fez bastante sucesso. E a partir do Periférico, que rodou mais de 200 festivais, ganhou mais de 40 prêmios, que as pessoas... Nossa, gente! Ele é brabo. Mas é muito doido, porque tipo, a partir desse momento, depois de já trabalhando com cinema há muito tempo, trazendo minhas narrativas, já contando histórias da poesia, que as pessoas começaram a olhar para mim e falar, você é diretor. E é muito doido perceber que a gente só consegue se ver nesse lugar a partir da excelência, né? Tipo, eu demorei muito para conseguir construir essa autoestima e falar, eu sou cineasta, né? Hoje eu fui no Poupa, sei lá, hoje não, semana passada eu fui no Poupa Tempo e a mulher perguntando, qual é a sua profissão? Mano, esse momento é muito engraçado. Porque eu fico tipo assim, o que eu vou falar pra ela? Aí, fica assim. não, em primeira mão eu falei assim, comunicação. Ela, o quê? Eu, moça, eu sou cineasta. Ela, cineasta. Eu não acredito que você escondeu essa chancela. É que é estranho, né? Nossa, e agora? Eu falo, sei lá. Mas, enfim, hoje em dia tô nesse processo de construção mesmo dessa autoestima porque é isso, né? De trabalhar com direção, com roteiro, é uma profissão muito de herdeiros, assim. Esse é o questionamento da minha vida hoje em dia, como se vive disso. E assim, mas enfim, passei por todos esses processos, decidi que queria estudar cinema, não tinha estudado cinema. Conhecia o Rodrigo. O Rodrigo foi a primeira pessoa para falar comigo sobre a Escola de Cinema de Cuba. O Rodrigo, professor. Rodrigo aqui? Souza e Souza. Gente, o Rodrigo tá Não, em o todos Rodrigo os rolês, cara. o Rodrigo é a base. Ele é o Eu lembro das alicerce do aulas cinema do periférico. Ele é muito influência. Muito, muito. Enfim, muitos corres. O Rodrigo falou para mim dessa escola de cinema de Cuba, falou para mim quanto que custava. Eu falei, você tá maluco? Nunca que eu vou estudar nesse lugar. Melhor comprar um terreno, sei lá. Aí começou... O Rodrigo falou para mim, não, cara, presta a escola, se você passar, depois a gente vê como paga, que a parte mais difícil é passar. Falou para mim. Aí eu fui lá, prestei, tinha Lê certeza... do engano. Não, e tinha certeza que eu não tinha passado também, né? Fiz lá, fiz e... Fiz assim, eu vou fazer pra não dizer que eu não, não fiz. tinha certeza que eu não tinha passado. Aí passei, aí fiz uma vaquinha, consegui 600 pessoas doaram para essa vaquinha. Uau. Consegui R$60 mil para pagar meu primeiro ano em Cuba e fui. E isso também mudou muito minhas perspectivas, assim, porque tipo ir para o outro lado, né, do mundo, lá para o meu mundo, né, enfim. Aqui. Mas você sai assim do seu natural, né? Sim. Estar aqui é casa, família. E e eu venho desse lugar de comunidade, comunitário. Então, tipo assim, mudou muitas perspectivas e eu cheguei lá para estudar fotografia. E aí eu pensei, cara, eu vim até aqui, eu acho que, tipo, eu já estava meio de saco cheio da fotografia, porque eu sentia que era muito técnico, as pessoas ficavam muito mandando em mim. Aí eu falei, mano, eu vou estudar outra coisa, vou estudar o bagulho que eu quero. E aí fui, estudei roteiro, que tem tudo a ver com a poesia. E voltei de Cuba ano passado, enfim, fiz outros filmes, trabalho com direção na publicidade, estou em outros rolês, mas é uma caminhada meio se segurando aí, né? Se segurando em todo mundo, subindo junto, mas tentando construir caminhos para hoje em dia falar no Poupa Tempo que eu sou cineasta. Eu pensei que outra resposta boa é artista também, né? Mas eu acho que cineasta, amigo, ainda é melhor do que produtora cultural. Porque às vezes eu coloco só... Eu sou produtora. Porque, assim, na minha graduação, o meu diploma é produção cultural. É mais fácil as pessoas entenderem o que um cineasta faz do que uma produtora cultural. O que faz uma produtora cultural? Né? Então, aqui vocês devem imaginar o que uma produtora faz, né? Ela viabiliza. Então, o diretor vem e apresenta o que ele gostaria que acontecesse e a produtora vem e fala o que vai poder acontecer, né? Os recursos vai proporcionar o que aconteça. Na produção cultural,
é um pouco mais profundo, porque a gente não lida só apenas com o roteiro ou com o cronograma, a gente lida com todo o contexto sociocultural, né, o contexto político daquela situação. Então, eu acho que na produção cultural eu consegui ampliar a minha visão dentro do cinema e das outras linguagens sobre o impacto. Então, às vezes, quando a gente está aqui dentro da sala de aula, a gente está estudando enquadramento, a gente está estudando edição, a gente está estudando som e tudo mais, mas na produção cultural a gente debate e reflete sobre o que aquilo vai causar nas pessoas, ou naquele ambiente, naquele lugar, né? Então, quando você fala do seu intercâmbio, é muito traz isso também, né? Porque uma coisa é produzir cinema no Brasil e outra coisa é produzir cinema em Cuba, e outra coisa é produzir cinema no Rio de Janeiro, outra coisa é produzir cinema no Nordeste. Então, acho que é legal, acho que me muniu dessa capacidade de estar dirigindo, estar produzindo uma situação, mas estar refletindo no todo, né? Não só no final do filme, não só na distribuição, mas o que aquilo vai acarretar depois na vida das pessoas, né? Porque é isso, a gente faz arte para pessoas, né? É verdade, não é só para gente, né? Exatamente. Sempre Mas tem gente que vai faz. só pra si. Principalmente os herdeiros, né? Fazem os seus roteiros e as suas obras só porque eles querem, só porque eles acham bonito, né? Então, não refletindo qual é a importância que aquilo tem para o mundo, né?